Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia. Eu espero que você esteja bem, confiante no Senhor. E eu quero partilhar com você uma palavra hoje que fala a respeito do poder sobrenatural de Deus, amém? Você precisa ter essa consciência, Deus, ele tem o poder além do natural. Queridos, esperar coisas pequenas e naturais de Deus, elas não fazem sentido nenhum, porque aquilo que é pequeno e aquilo que nós podemos resolver sozinhos, nós não precisamos de Deus, né? Aliás, algumas pessoas, elas ficam esperando de Deus aquilo que elas mesmas têm que fazer. Algumas coisas ficam esperando cair do céu e que Deus age em algumas situações em que somos nós que precisamos agir. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje desse poder sobrenatural de Deus, desse poder além do normal, dessa interferência divina que Deus faz e ainda realiza nos nossos dias, amém? Você precisa crer nisso, que Deus ele ainda opera milagres, que Deus ele ainda age no sobrenatural e que ele é capaz de intervir sobrenaturalmente na sua vida para te dar a vitória, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14, traz um dos episódios na vida de Davi, em que Deus agiu de forma sobrenatural, dando a vitória a Davi, amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 14, verso 14, diz assim: Mais uma vez, Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército filisteu. Amém? Deixa eu tentar te dar um pano de fundo aqui. Mas Davi, ele estava no meio de uma batalha. Davi, ele sempre lutou contra os filisteus e ele estava diante de uma outra batalha contra esse mesmo povo, né? E Deus, ele foi consultar: Senhor, eu devo atacá-los? E Deus falou: vai atacá-los, mas não vai por essa estratégia que você está preparado. Eu vou te dar outra estratégia. Não vai pela frente, vai por trás. Lá pelo lado das amoreiras, lá pelo lado, né, algumas bíblias falam das balsameiras, de árvores. Vai lá pelo lado das árvores. E quando você escutar a marcha sobre as árvores, então você pode ir, que eu já vou ter ido na sua frente, já vou ter dado cabo do inimigo. Olha que lindo isso, né? Para você entender, Deus falou: vai com o seu exército perto das árvores, e quando você escutar o meu exército marchando por sobre as árvores, você pode ir, que a vitória é tua. Amém? Olha que lindo isso, né? Davi, ele é muito conhecido pelas vitórias. Davi, ele foi muito conhecido por ser um valente, um vitorioso nas batalhas, mas existia um segredo na vida de Davi. Na verdade, ele tem a fama de vencer as batalhas, mas quem dava vitória para ele era Deus, né? Na verdade, ele não teve toda a sua fama, toda a repercussão da sua história tão positiva, porque ele era realmente forte e valente, mas porque ele era realmente um homem de fé, um homem que confiava em Deus, um homem que buscava Deus no tempo certo, né? Então, queridos, o Senhor, ele está presente nas nossas batalhas. Você precisa entender isso. Você não está passando por essa luta sozinho. Você não está passando por essa dificuldade sozinho. O Senhor, ele está presente nas batalhas, né? Primeira coisa que ele faz nas nossas batalhas é nos dar as estratégias. Davi estava pronto para ir por um caminho e Deus falou: não, dê a volta, vá pelo outro lado. Então Deus, ele dá a estratégia que funciona, vai por trás, que por trás você vai ter a vitória, né? A segunda coisa que Deus faz, que nós podemos tirar por lição aqui dessa passagem, é: o Senhor, ele dá reforço para nós, ele manda reforços, e não é qualquer reforço, o reforço vindo do próprio Deus, o reforço do seu próprio exército, ou seja, o exército celestial. Ele não manda qualquer soldado, ele manda o exército dele, ele manda os anjos dele para irem adiante de nós, amém? Ele falou: quando você escutar
a marcha sobre as árvores. Quem estaria marchando sobre as árvores? Os anjos do Senhor, que iriam adiante de Davi para lhe dar a vitória. Então Deus dá estratégia, Deus manda reforços e mais importante de tudo isso, Ele vai na nossa frente, amém? Aqui Deus fala que Deus vai à nossa frente, Ele causa a derrota do inimigo, Ele gera confusão, Ele gera temor no coração do inimigo. Nós vemos várias passagens bíblicas que Deus relata exatamente essa forma de agir, sabe? Porque Deus não muda. Deus não agiu dessa forma somente com Davi, Deus agiu dessa forma com todos aqueles que confiaram nele. Nós vemos situações em toda a Bíblia em que todos aqueles que confiaram em Deus, Deus foi à frente, Deus deu a vitória. Nós vimos isso na vida de Josué, nós vimos isso acontecendo na vida de reis que lutavam contra inimigos muito mais fortes e que acabaram tendo a vitória porque Deus foi na frente. Deus lançou confusão no coração do inimigo, Deus lançou temor no coração do inimigo, o inimigo correu, bateu em retirada. Hoje eu estava ouvindo uma palavra tão poderosa e o pregador ele dizia assim, é muito comum nós vermos pessoas acordando de madrugada para ir trabalhar, saindo às 5 da manhã para ir trabalhar e quando a pessoa se levanta, ela vai trabalhar, mas quando a pessoa dobra os seus joelhos, é Deus quem trabalha por ela, é Deus quem vai lá à frente, é Deus quem dá a vitória, amém? Então, queridos, nas nossas batalhas, é preciso a gente entender que é muito mais importante o nosso posicionamento do que necessariamente o nosso poder de guerrear, né? Às vezes a gente fica contando com o nosso poder de guerra, às vezes a gente fica olhando para as armas que nós temos, nós ficamos olhando para a nossa capacidade, quando na verdade o posicionamento correto, um posicionamento de fé, um posicionamento de confiança, um posicionamento de santificação, um posicionamento de caminhar corretamente com Deus, é isso que nos dá a vitória. Então, Deus, ele já tinha resolvido a batalha, ele já tinha ido na frente. Quando Davi chegou lá, Davi não precisou lutar. Deus já tinha fechado a coisa, Deus já tinha dado cabo dos inimigos, então você precisa compreender isso. Mas antes, Davi buscou a Deus, Davi era um homem de jejum, Davi era um homem de oração, Davi era um homem temente a Deus. Então, posicionamentos corretos geraram a vitória, amém? Às vezes, quando nós vemos uma guerra, uma batalha nos esperando, a gente já fica logo muito preocupado, pensando como é que nós vamos vencer aquilo ali. Mas lembre-se, posicionamento correto. E Deus já foi lá na frente. Deus já deu cabo dos seus inimigos. Quando Davi chegou, a guerra já estava vencida, a batalha já estava vencida, né? Então, o posicionamento de Davi anterior à batalha é o que determinou a vitória, né? Vou falar aqui de novo porque está aqui na minha anotação, mas Davi, ele era muito conhecido, ele tinha muita fama e por suas vitórias, mas quem é que dava aquelas vitórias para Davi? Quem é? Deus, é Deus quem dava a vitória para Davi. Então, a honra de Davi, a fama de Davi, se não fosse o Senhor, ele não seria nada daquilo. A honra dele, a fama dele vinham do Senhor. Quando nós honramos a Deus, nós recebemos honra de volta da parte dele, amém? Às vezes nós estamos muito preocupados, pensando que nós nunca teremos sucesso, porque nós não somos capacitados, habilitados, né? Talvez você esteja aí preocupado porque você não tem habilidade, porque você não se sente capacitado, talvez nesse dia você se sente um inútil, talvez você não sente o mínimo de coragem, você se sente um derrotado, pois eu digo para você hoje que nada disso, falta de habilidade, falta de capacidade, falta de oportunidade, né? Muitas pessoas falam, ai, me faltou oportunidade, nada disso é impedimento para Deus te dar a vitória. Sabe por quê? Porque é isso mesmo, a vitória é Ele quem vai te dar. Ele vai te entregar a vitória. Não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é por merecimento, não é porque você é bom ou ruim. Ele te dá, é Deus quem nos dá a vitória. É Deus quem nos entrega a vitória. Amém? Então, não é por nossa força nem capacidade, mas pela nossa fé. Você deve nesse dia ter coragem, muito mais do que coragem para lutar. Você deve ter coragem para acreditar. Eu sei que talvez você ou você conhece pessoas que têm muita coragem para lutar, mas eles não têm o mínimo de coragem para acreditar.
E aí, queridos, quando nós contamos com a força do nosso braço, nós somos derrotados e humilhados. Mas quando nós contamos com a força daquele que jamais perdeu uma batalha, aí sim nós alcançaremos vitória. Amém? Então, só para nós encerrarmos aqui, lembrando, Deus, Ele faz o milagre, Ele faz o sobrenatural, Ele mandou o exército dele marchando pelo topo das árvores. Você já pensou que coisa linda isso? Você conseguiu ouvir um som audível da marcha do exército celestial pelo topo das árvores, indo adiante de Davi e dando a vitória. Pois é, esse mesmo Deus, Ele age e opera hoje, nos nossos dias, na sua causa, na minha causa, no nosso meio, em qualquer situação. Ele dá a estratégia, Ele manda reforços, Ele vai adiante de você e é dele que vem a honra e a fama que talvez você tenha buscado tanto. Talvez você tenha buscado tanto a honra e a fama, o sucesso na sua vida, contando somente com as suas habilidades e você tem caído, você tem ficado frustrado. Pois confie em Deus, porque Ele vai adiante de você. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.